pessoal, eu sou o Chico, coordenador de sucesso do cliente da Mobiliza, e eu tô aqui com o Nelão e o João para a gente falar um pouquinho mais sobre os desafios que os analistas de treinamento têm no seu dia a dia. E querem se apresentar? Cornelius, mais conhecido como Nelão também, fundador da Mobiliza, e hoje em dia eu estou atuando na frente de venda como consultor educacional. Eu sou o João, sou o CEO da Mobiliza e é isso que eu faço. E se você tiver qualquer dúvida no decorrer desse webinar, é só colocar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Bom, e pra gente começar, imagina que eu tenho um pouco de experiência, ou eu já tenho bastante experiência na área de treinamentos. Eu contratei um LMS para iniciar ali o trabalho com educação à distância. O que eu posso fazer? Cara, a primeira coisa que você tem que pensar é por que você está fazendo esse investimento, o que você quer resolver. Mas basicamente, você tem um LMS, você tem 3 opções. Você tem que produzir o conteúdo, você tem que ter conteúdo lá, porque só o LMS sozinho não entrega conhecimento, né? E para ter conteúdo, você tem, como eu falei, 3 opções. Você pode produzir internamente o teu treinamento, com a tua equipe ou você mesmo. Tu pode comprar cursos prontos já, que são os cursos de prateleira, né? Para popular rapidamente o teu LMS. Ou você pode contratar uma empresa, uma consultoria que vai conseguir montar esses conteúdos sob demanda para você. Então, por exemplo, sobre ferramenta de autoria. Internalizar a produção, você pode fazer com diversas ferramentas. Depende muito de qual que é onde você quer chegar, o que você tem. Por exemplo, são treinamentos mais complexos, tem uma equipe que sabe usar ferramenta e tal. Então, o Captivate da Adobe é uma baita de uma escolha, é uma ferramenta bacana, ela entrega cursos dá saídas bem interativas, assim, funciona muito bem. Mas imagina que você está numa situação que você tem um PowerPoint, você precisa entregar aquela informação rápida, mas quer metrificar isso com um padrão SCORM, por exemplo. Aí você tem ferramentas como o Articulate que resolve isso de boa, você coloca lá, ele exporta o teu PPT, coloca a camada de SCORM, você coloca na tua plataforma LMS, ele sai gravando e você está resolvendo, está rápido, está ágil. Já tem outras situações, por exemplo, que você precisa produzir esses treinamentos, não tem como fugir disso, mas tua equipe não é técnica, não é especialista em produção de mídia. Não sabe programar. Não sabe programar. Então, aí, por exemplo, o Aplique da Mobiliza é uma solução bacana que resolve bem esse nicho. Então, perceba, de acordo com a tua realidade, com o que você tem de estrutura, você tem opções legais para resolver a produção internamente. E vai embora. Já no caso, o que seriam, por exemplo, os cursos prontos? Esses cursos prontos geralmente são aqueles treinamentos que eles tratam de uma competência que é universal, né? Por exemplo, feedback corporativo, feedback, liderança, gestão do tempo. Essas informações, esses tipos de conhecimento, você não precisa desenvolver um específico dentro da tua realidade para disponibilizar. Você pode comprar pronto. Qual que é a vantagem de você comprar esses treinamentos prontos de prateleira? É que eles estão prontos para uso. Você compra e já começa a colocar ele dentro de uma trilha de aprendizagem e já pode começar a rodar. Então, você ganha aí pelo menos uns 30 dias aí só nesse processo de pegar e disponibilizar esses treinamentos. Até mesmo se você está começando uma ação e criando a cultura DAD é super recomendável, porque você consegue popular rápido, coletar informação muito rápido dos seus alunos, né? E aí já ir calibrando o teu processo de implantação de AD na tua empresa. Tem os cursos de prateleira e tem os cursos sob medida, que são cursos customizados que você faz e que eles atendem que propósito? Principalmente quando você precisa produzir treinamentos que falam da realidade interna da tua empresa, que você não vai achar esse conhecimento universalizado aí no mercado. Aí, para isso, você conta com a ajuda de uma consultoria. Por exemplo, Mobiliza é uma consultoria que ajuda a produzir esses cursos sob medida. E existe diferença? Claro, existem todos os tipos de cursos sob medida aqui. Tem desde os cursos mais simples, mais rápidos, que são aqueles para entrega, a produção rápida e um treinamento que ocorre de uma forma muito objetiva. E tem aqueles que são mais estratégicos, então eles exigem mais entrega de conhecimento, você quer formar uma habilidade, então daqui a pouco você está usando umas estratégias de storytelling, estratégias de gamificação, tomada de decisão, estudo de caso, tudo isso são camadas que você vai trazendo para uma produção de treinamento dessa que transforma ele numa mídia cada vez mais rica, mais complexa. Isso é importante porque depende bastante
Tá, qual agilidade que você precisa de lançar isso, né? Qual que é o nível de investimento? Falando que investimento é capital mais tempo, né, energia. Qual o nível de investimento você consegue dar para a construção desse conteúdo sob demanda? Porque conteúdo sob demanda, ele basicamente num processo rápido, como que funciona? Você tem que levantar todo o conteúdo dentro da tua empresa, né? Porque o conteúdo, esse conhecimento está dentro da empresa do analista. Esse conteúdo tem que ser minerado, transformado numa mídia, e esse processo é um processo que leva tempo e tem muita mão do próprio analista, que ele é o cara que consegue calibrar isso, né? Então tem que ver qual o nível de investimento, nível estratégico, para você conseguir calibrar o quão complexo esse treinamento pode ser, quantas camadas extras você consegue colocar. E é legal também de lembrar, assim, de não esquecer de perceber o público-alvo que a gente está entregando isso. Então, em algum momento, parar e perceber como é que é a jornada de aprendizagem desse aluno durante esse evento de aprendizagem. Isso vai dizer muito a respeito do tipo da mídia que a gente vai poder entregar para ele. O que você consegue fazer, o que o aluno... A gente pode pensar que o aluno pode não conseguir acessar, então tem que ver essas situações. Imagino que seja exatamente essa balança, né, entre os recursos que a gente tem, os objetivos que a gente quer alcançar e o próprio investimento, né? Seja ele de tempo, seja ele de dinheiro, porque vai variar bastante. É bem importante, quando a gente fala em investimento, pensar bem nisso mesmo. É capital e tempo, cara, porque muita gente às vezes até menospreza a energia que isso gasta, porque se você até, né, se a gente for pensar no nosso dia a dia, quando a gente tem um monte de coisa para fazer, tudo isso consome energia. Se for mais um projeto, mais uma coisa, consome ainda mais energia, e produzir conteúdo de aprendizagem, o resultado é intangível, né? Não é que nem se subir uma parede, que é uma previsibilidade mais clara. Então você demanda uma energia muito grande de você perceber para quem que é esse público, o que a gente vai resolver e tudo mais. E as pessoas, né, cara? Você não pode esquecer as pessoas nesse processo, que elas envolvidas, você despender tempo delas nesse processo e as coisas não acontecerem, acaba sendo frustrante. E uma ação que você não planeja direito aqui, de repente é o teu primeiro tiro, a primeira iniciativa, se você não executa ela redondinha, de repente você pode perder toda uma expectativa que foi criada, e uma chance de fazer um projeto desse que é super significativo, de repente não rodar bem e frustrar, atrasar isso por 1, 2 anos, coisa desse tipo. Imagino que seja um dos riscos, né, que a gente tem esse envolvimento com as pessoas. Bom, trazendo essa visão de riscos, né, que outros alertas que vocês podem dar assim para esse pessoal que está nessa situação de tô iniciando, tô com o meu NMS ali, preciso de treinamentos, preciso iniciar isso. Quais alertas ou quais cuidados que essa galera tem que ter? Olha, eu acho que um dos pontos principais que eu vejo que ferem em projeto é quando a gente chega com muita sede ao pote, com muita pressa, e não executa aquele processo básico de planejar, de seguir mesmo lá os 4 passos, né? De planejar, de produzir, aplicar o treinamento, avaliar e colher resultado. Às vezes, numa necessidade muito grande de colocar as coisas para funcionar, ou até talvez numa demanda que é emergencial dentro da empresa, que a gente está precisando que o conhecimento chegue lá, às vezes a gente quer fazer a coisa perfeita ou fazer a coisa rápida demais, e aí a gente não consegue nem o perfeito e nem o rápido, porque ele se atrasa, e aí você não consegue medir de fato, ou não consegue chegar no resultado principal. Isso é excelente, porque até o próprio processo de você aprender não é um processo que você acerta de primeira, senão, né, o aprendizado não é um momento único. Então você está começando, você também está aprendendo como é que você publica conteúdo, como é que você cria a tua área. Então você tem que também respeitar o teu próprio nível de aprendizagem, você não vai acertar de primeira. Então, ainda mais que o conteúdo, mais uma vez, né, de aprendizagem é um material intangível, você tem que respeitar o ciclo, você tem que respeitar que você vai passar por um processo, você vai aprender, e no próximo projeto você vai melhorar, e no próximo projeto você vai melhorar, ou então você vai voltar para o mesmo projeto depois de ter feedback dos seus alunos e calibrar algumas coisas ali. Então, você entender que é um ciclo e é mais importante você estar fazendo ele acontecer do que parando para fazer ele perfeito, eu acho que é o mais importante. Faz, acontece, coleta informação, faz, acontece, coleta informação, bem ciclo DCA mesmo, tem que fazer ele acontecer e utilizar isso como aprendizagem. Em ciclo de melhoria contínua. Mas você perguntou de alertas, cara, tem vários alertas legais de
de trazer para quem está começando, que é principalmente as principais, o que o pessoal fala muito das tendências de aprendizagem, né? Cara, as tendências que, na verdade, elas são ferramentas, né, para o nosso dia a dia. Então, a própria gamificação, usar celular e tudo mais para a entrega de educação depende bastante de cada projeto, depende bastante. Nenhum desses eles resolvem todos os problemas de aprendizagem. Então, é muito mais. E eles, invariavelmente, eles aumentam em custo, em investimento, tempo e custo, né? Então, é muito importante ver, tá, como que é teu projeto e o que tu consegue fazer. É mais importante você conseguir entregar, fazer uma comunicação muito importante, porque eu até falo, né, que, cara, o analista de treinamento é um cara de vendas e marketing. Ele tem que vender o valor pro aluno da aprendizagem, né? Então, o maior risco é você colocar muito capital em alguma coisa, que nem eu falei, né, é muito perfeita, e esquecer que tem um fluxo, né? Você esquecer que tem todo um processo de acompanhamento para você entregar realmente a aprendizagem para o cara. Então, tomar cuidado com as tendências, eu acho que é muito importante, né? Trabalhar com vídeo, chega muita demanda, né, de vídeo para celular para gente, só que será que o teu público lá da ponta tem banda suficiente para consumir esse material, né? Será que ele consegue? Essas questões são clássicas, assim, né? Porque é que a gente vem com as buzzwords, falando, poxa, a gamificação é legal, vamos trabalhar um vídeo legal, mas só que muitas vezes teve projeto aqui na empresa, cara, que a gente foi desenvolver, fizemos um requinte de entrega, de plasticidade do treinamento super lúdico, super interessante, e chegou na hora de entregar o dispositivo que o pessoal tinha lá no final, não conseguia rodar tudo aquilo. Por que isso acontece? Porque uma questão da pressa, outra questão da, poxa, vamos forçar essa situação. E daqui a pouco, de repente, não precisava tudo aquilo. Então, de repente, foi um dispêndio, de repente, de recursos que a gente usou para o projeto que não precisava. E conseguiria economizar, entregava valor do mesmo jeito. E tem uma história que eu até acho que foi o João que contou isso, eu acho que foi, mas que recorrentemente eu converso com os clientes, assim, que é a respeito de como é que você gera engajamento. E o pessoal descarrega muita responsabilidade nas mídias, ou mesmo na gamificação, e quando na verdade um processo é muito simples, assim, imagina que você tem que lavar a louça, e isso não é legal de jeito nenhum, ninguém gosta, eu conheço nenhuma pessoa que gosta de ficar lavando louça, então não adianta você colocar uma torneira cromada, uma buchinha de ursinho, que aquilo não vai engajar a pessoa em lavar a louça de jeito nenhum. Mas se ele tiver um propósito muito claro, que no final do dia ele vai receber uma visita na casa dele, que ele quer que a pessoa se sinta bem, que ele queira impressionar, cara, você pode colocar um escovão de aço que ele vai lavar aquilo com toda a motivação do mundo. Lógico, vamos respeitar, assim, isso não quer dizer que assim, o Rapid Learning é entrega para tudo. Mas, cara, vamos descarregar essa energia, essas coisas, onde de fato é importante. A gente tem até situações aqui mesmo na ilha, aqui em Florianópolis, cara, de clientes que chegaram pra gente com a demanda para mobile e tudo mais, a gente foi pesquisar com o público deles, e os caras queriam estudar domingo em casa, no computador. Então isso faz total diferença, assim, a gente fez a pesquisa, mostrou a diferença de orçamento que ia ter. Foi claro que não faz sentido investir no mobile porque os alunos não queriam, né? E cada uma dessas situações cada situação específica. Então, e uma pesquisa simples, você usa um Google Forms lá, você resolve, já elimina 60%, 70% das dúvidas, já elimina bastante, já facilita a chance do teu projeto ter sucesso e do teu investimento valer a pena, né? Nossa, com certeza. Eu lembro do caso, por exemplo, de alguns clientes que a gente tinha uma demanda gigante de treinamento e que queria rodar aquilo muito rápido e vamos lá, vamos fazer. E a gente, poxa, vamos pensar melhor isso. Quem que é esse público? O que está acontecendo aqui? Por que tanto material assim? Isso que é muita coisa. Quem que humanamente consegue consumir tudo isso daqui? Né? E a gente pegou e fez um processo todo de análise para entender e até de curadoria daquele material junto com o cliente. A gente pegar e ver, cara, de fato, isso aqui resolve. Vamos rodar isso aqui, vamos ver como é que fica. E aí a gente conseguiu, de fato, rodar as coisas dentro do tempo que dava para fazer e chegar num resultado que cumpre o papel. Show.
Eu acho que é muito desse 80-20, né? Porque às vezes a gente quer focar lá nos 20 e vamos fazer com gamificação esses 20 e vamos investir muito nesses 20 quando o maior resultado pode estar do outro lado, né? Imagino que seja... A ideia é que todos eles podem entregar o resultado na medida que eles têm de impacto. Cara, não vamos menosprezar a informação crítica que ele precisa para operar no dia a dia, mas para isso eu não preciso. Isso é um tipo de informação que de repente embaixo da própria mão do analista, ele produzindo os materiais com a ferramenta de autoria, que ele dá conta e que tem ritmo e que tem velocidade, cara, resolve. Que nem o Cornélio falou, se você tem a motivação certa, e juntando com aquilo que eu falei, que o analista também é um cara de vendas e marketing, cara, o analista tem que comunicar para os alunos o valor e gerar essa motivação. Por que ele está fazendo aquilo? O que ele ganha? Só que, assim, é bom e muito importante dizer que tem que ser no nível pessoal. Não pode dizer, a empresa vai ganhar tanto. Porque para o analista isso não se relaciona, né? Tem que ser pros alunos. Tá? O que o aluno vai ganhar de estudar aquilo, de aprender aquilo, motivar ele de verdade nesse ponto. A comunicação é extremamente importante, né? Então, em vez de pensar, a gente sempre fala, em vez de você só pensar no formato da mídia e assim, nas ferramentas, pensa na comunicação pra caramba, né? Isso eu acho que é uma forma muito barata de agregar muito valor para qualquer treinamento, seja online ou seja presencial. Então, me diz aí, se tem algum case ou algum lugar que vocês conhecem que deu realmente certo, como que foi, sabe? Como faz para você? Cara, a gente tem vários cases, é legal, assim, eu lembro muito do Marcos Verri, que ele começou lá na Volks e chegou a BD, agora tá na Bayer, né? Mas na BD a gente teve tempo de fazer coisas muito legais, assim, e muito em função de conseguir ter tempo para analisar e ver o que a gente tem de necessidades, conseguir saber o que era estratégico e daí fazer coisas muito ricas, envolvendo gamificação, envolvendo storytelling, mas uma boa parte de demandas que ele tinha eram de entregas de informações de produto, por exemplo, muito objetivas, muito direcionadas e que precisaria ter agilidade para chegar e até para treinar, que foi um dos cases violentíssimos que a gente teve lá com eles, que é de treinar os enfermeiros em relação ao uso dos produtos. Ele tinha uma dificuldade imensa de fazer esses treinamentos chegar lá. Impactava em vendas, né? Impactava em venda, porque o próprio vendedor tinha que estar se ocupando de articular aquele treinamento e eles não conseguiam, digamos assim, autorizar o uso do produto enquanto as pessoas não tivessem treinadas. Né? Então, se ele não entregasse o treinamento, ele não conseguia vender. Então, esse era um bloqueio enorme que ele tinha. E se fosse para fazer um negócio super complexo no prazo que ele tinha, não teria como resolver esse problema. E os resultados foram muito legais, assim, porque no final das contas ele conseguiu liberar o tempo do vendedor, que o processo ficou mais ágil. Com treinamento curto feito, ele podia até fazer manutenção no aplique e customizar para cada unidade hospitalar. E ele já ia pronto na identidade visual do próprio hospital. E isso rodava rápido, então ele não precisou gastar tanto também com insumos dos produtos de amostra. Você começa a empilhar um bocado de resultados. Isso é legal, isso é interessante com uma ação muito simples, com investimentos até limitados, você conseguir um resultado que é fenomenal. Falando em ações simples e de investimento limitado, né? Vale contar da história da Amanda Tigre, né? Eles tinham uma demanda violenta de produção de conteúdo enorme. Com certeza o orçamento deles não dava conta disso, né? E todo mundo tem orçamento limitado, né? E aí a sugestão que a gente trouxe para eles foi, cara, usa o Aplique para produzir, só que eu produzo alguns para você pega alguns desses cursos que eu vou produzir dentro da tua plataforma, da tua ferramenta, você duplica e copia e você expande esse mesmo material. Hoje, sei lá, ela deve ter mais de 200 treinamentos na base dela, então faz um pouco mais de 2 anos que ela usa, então esse é um case que tipo, ela tinha pouco recurso, ela tinha mão de obra limitada, mas ela conseguiu escalar a entrega pra caramba lá dentro, né? Pensar nesse desenho é legal. E são cases interessantes, por exemplo. Esse desenho equivalente, por exemplo, tinha lá na BD também.
mas cada um deles tem a proporção que se encaixa dentro da realidade. A Amanda lá está praticamente sozinha, talvez com a ajuda de mais uma ou duas pessoas, e bombando, produzindo conteúdo pra caramba. Mas de acordo, chega no momento que a capacidade dela está exaurida, ela pode ter um parceiro que está lá, que consegue produzir, e tudo fica dentro do gerenciamento dela. Ela pode dar manutenção, evoluir tudo aquilo. Então é um desenho muito legal, que isso é muito replicável, assim como ela tem na Neogrid. Outro case muito bacana também, a Sandrine lá, ela tem uma realidade que ela conseguiu trabalhar uma equipe de apoio para ela, com os especialistas. Cada área produz os treinamentos e eles são autônomos para isso. Só que dentro de um cenário, né, que eles produziam em vídeo, por exemplo, era muita gente querendo produzir conteúdo com pouca infraestrutura de estúdio. Então dava fila para gravar, que o negócio atrasava, os treinamentos começavam a ser complicados. Então, até aqui, a gente gravando aqui, a gente começa a fazer vários takes, né? Cara, para produzir treinamento é a mesma coisa, cara. Não sai 100% na hora, assim. Ou seja, isso gerou uma certa ineficiência que estava complicada para ela dar vazão. Ela, por exemplo, o que ela fez? Ela diminuiu essa carga de vídeo e despejou isso dentro de um cenário onde ela produzia em formato e-learning interativo pelo Aplique. O que isso significa? Cada um dos especialistas passou a ter uma célula de produção de conteúdo no próprio computador dele, no próprio desktop dele. Acabou a fila. Na época a gente até entregou templates da cara deles, né? E os próprios especialistas, os donos do conhecimento, sentavam lá e faziam o conteúdo. Ela chegava na mão dela, ela passava um pente fino só para ver se estava tudo certo, e ela tinha o treinamento pronto, vindo diretamente da cabeça do especialista. Isso foi muito legal. Eu gosto, você perguntou de histórias ali, eu tenho uma história que eu adoro, que foi o Nelão que fez, a empresa ali de Blumenau, que eles tinham uma expectativa de contratar um curso gamificado gigante, assim, que ia ser um baita do elefante branco, e o Nelão foi lá e desconstruiu essa ideia, montou todo um processo consultivo para estruturar isso, e dividiu aquele treinamento enorme que ia ser super caro em módulos menores, super objetivos, que as pessoas, os colaboradores que isso daquilo não tinham tanto tempo, super objetivo, e terminava essa trilha com uma atividade gamificada bacana. Então, essa atividade tanto motivava a galera a terminar a trilha, e quando terminava gerou um engajamento social muito legal, porque todo mundo queria comparar nota e tudo mais, e nessa de comparar nota falava sobre o conteúdo. Então a gente estava tocando no assunto, tendo contato de novo com o objeto de aprendizagem de uma forma muito mais estratégica do que simplesmente estruturar uma mídia baseada numa ferramenta só, né? Você lembra? Mas você quer entrar mais em detalhe desse case aí? Né? Cara, e foi engraçado que conversando lá com eles, o projeto estava quase que no impasse, assim, né? E quando a gente começou a ver, mostrei as possibilidades de a gente pegar e simplificar aquilo entrou no orçamento de um jeito que viabilizou a entrega do conhecimento. E lógico que tinha um interesse, seria legal fazer, mas de repente precisava fazer com tudo, né? Todo o treinamento. E na verdade, a gamificação eu gosto muito dessa pegada de poder usar ela com esse propósito de não só engajar tudo bem, mas de você poder fazer um processo no final validando aquele conhecimento que você foi recebendo de uma forma mais objetiva e depois se colocando na realidade simulada. É muito bacana. Funciona bem. E, bom, no meio de todas as informações, de todos esses desafios, né? Até para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber qual que é o papel do analista de treinamentos perante todos esses desafios aí organizacionais. Qual que é o papel dele? Legal, cara. Antes de falar do analista de treinamento, vamos pensar, o que a gente está falando aqui é de aprendizagem, de capacitação dos colaboradores, né? Porque no final do dia, tudo que a gente quer é fazer investimento para que o colaborador, no final do dia, tenha um desempenho melhor, né? Então, a gente tem que desenvolver, e a galera de operação é que faz a coisa acontecer, né? Então, e a responsabilidade desse desenvolvimento é do gestor direto. Ele é o grande responsável para fazer a equipe dele ser muito boa, né? Ser high performer. Só que assim, ele sozinho para fazer isso, ele não consegue. Então o analista de treinamento, o trabalho dele é entregar insumos, matéria-prima e possibilitar com que esse gestor
consiga fazer essas entregas, né? Então ele vai gerenciar o orçamento da empresa dedicado ao treinamento, priorizar isso e depois também gerenciar esses gestores para cobrar essa responsabilidade, porque não é só delegar para o analista de treinamento. A gente vê muito ser delegado para o analista de treinamento toda a responsabilidade disso, e na verdade não. A responsabilidade de garantir o desenvolvimento é do gestor direto. Então o papel do analista de treinamento é entregar todos os insumos para o gestor e gerenciar o gestor na parte de desenvolvimento, do líder, do caso da área, na parte de desenvolvimento para garantir que a equipe final esteja performando bem e aí gerar todas as informações para levar para uma diretoria para demonstrar resultado e tudo mais. Então é isso, pessoal. Eu queria, João, Nelão, queria agradecer a participação de vocês. Lembrar que caso tenha alguma dúvida, pode escrever no chat que a gente vai continuar respondendo, certo? Inclusive a gente vai disponibilizar o link para esse webinar para vocês conseguirem conferir ele depois também. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera.